Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. E nós estamos ainda naquele capítulo da vida espírita, sobre falar como é o plano espiritual, né? Sobre os sentimentos dos espíritos e tudo mais, né? Então nós estamos agora aqui no vamos para o título, o subtítulo deste capítulo, né? Escolha das provas. Como os espíritos escolhem as provas que vão passar durante a encarnação. Muita gente questiona sobre isso, né? E fala assim, por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Será que tal coisa que aconteceu com aquela pessoa escolheu passar por isso? Né? Então vamos falar sobre a escolha das provas. E aqui tem a questão número 258, continuando, né, a sequência das questões. Na questão número 258, Kardec faz a seguinte pergunta. Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? E ele responde o seguinte: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Olha só, vamos agora na pergunta anexa aqui, né, que não tem número. Não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Olha só, primeiro ele pergunta, né, se o espírito tem consciência das coisas, né, que ele vai passar. Depois ele pergunta se é Deus que impõe esse castigo, as tribulações da vida. E olha a resposta do espírito. Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntar então, por que fez tal lei ao invés de outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixando-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o caminho do mal, lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes, porque vedes um meio de adiantar-vos e Deus o permitiu. Então vejam, o que eles nos respondem? Só essas duas questões aqui, só a questão 258 com a sua anexa, já nos remete a uma imensidão de perguntas, né? Mas é claro que a gente tem que continuar aqui no seguinte, mas vamos aqui fazer alguns esclarecimentos. Então vejam, o que Kardec fala? Primeiro, que todos nós escolhemos a nossa prova, né? Todos nós escolhemos aqui, mas ele fala uma coisa muito... Ele não cria uma especificação muito básica, ele diz aqui, escolhemos o gênero de nossas provas. Então não são coisas tão específicas. Alguém às vezes diz assim, mas fulano sofreu um acidente, então ele escolheu sofrer um acidente? Não, talvez ele não tenha escolhido sofrer um acidente, mas talvez ele tenha escolhido ter dificuldades motoras, né? Para se provar em algum sentido, ou passar por algum tipo de meditação em relação às suas dificuldades. E o acidente propôs ele ficar, por exemplo, internado, e aí, nessa internação, ele passou por um processo de abertura de consciência que ele mesmo propôs através do seu pensamento. Então vejam, como não são às vezes coisas tão específicas como nós acreditamos, mas nós escolhemos o gênero, né, que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então nós temos a escolha. E aqui quando ele pergunta se é Deus que impõe, ele diz aqui, que Deus cria, né? Ele até falou aqui, se um perigo vos ameaça, não foste vós que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade a ele vos expondes, porque vedes um meio de adiantar-vos e Deus o permitiu. Então Deus permite quando acontece, mas veja que foi você que escolheu aquele tipo de prova. Por quê? Como ele diz aqui mais no início dessa questão anexa,
liberdade de escolha, deixando-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências. Então, tudo que como você age e a consequência é sua responsabilidade. Deus não dá digamos assim, o ato gerador do erro para você sofrer consequências depois. É você que comete o erro e a consequência vem depois. Então, ele diz aqui, nada entrava o seu futuro, nada. Toda escolha é sua. O caminho do bem como o caminho do mal está aberto. Os dois estão abertos para o seu livre-arbítrio. Então, você tem a escolha. Então, vamos continuar aqui na questão número 259. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na nossa vida foram previstas e escolhidas por nós? Então, ele diz, todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero, mais uma vez ele lembra isso, o gênero das provas, o tipo das provas de modo geral, né? Os detalhes são consequências da vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamentos se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar e que são resultado de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que escolhendo tal caminho terá de suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e das forças das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos. Isso aqui ele afirma. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. Se tomas um caminho cheio de sulcos profundos, sabes que deve tomar grandes precauções para não caíres. Se não sabes em qual deles cairá, pode ser também que não caias, se fores bastante prudente. Se passando por uma rua uma telha cair na cabeça, não creais que estava escrito como vulgarmente se diz. Então olha só que sabedoria aqui. Ele explica, de forma generalizada, né, nós escolhemos os tipos de provas aos quais nós passamos. Mas não todos os detalhes. Olha, no dia 10 de setembro eu vou acordar de manhã e quando tomar café, né, vou comer pão com margarina e não com queijo. São bobagens da vida, isso aí são as circunstâncias, né, que nos colocam nessa situação e as nossas decisões, tá? Então, como ele explica, não são todos os atos, mas os grandes acontecimentos que mexem no nosso destino. Na questão 260 ele faz a seguinte pergunta: como o espírito pode nascer no meio de pessoas de má vida? E ele responde, é necessário que ele seja colocado num meio. Olha só, muita gente questiona isso. Por que Deus permite que uma criança nasça no meio, né, do crime, no meio... Como o espírito pode nascer no meio de pessoas de má vida? E ele responde, é necessário que ele seja colocado num meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia nas situações. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. Então olha só como ele exemplifica bem. Aí tem aquela frase que muita gente coloca na internet, eu não pedi para nascer, né? Não escolhi nascer. Tá aqui, você escolheu, você pediu e pediu muito, né? Então, ele dá um exemplo muito interessante aqui, ó. Se você teve em outra vida a tendência de roubar e você precisa perder essa tendência, é natural que para você exercitar, perder essa tendência, uma das opções é você nascer em uma família de pessoas que têm a tendência de roubar, que tem criminosos, que hajam criminosos, né? Então isso é uma necessidade. E é claro, como a gente sabe que existe na Terra muitas opções de vidas desregradas, nós ficamos expostos a essas necessidades
Para quê? Para que nós tenhamos aprendizado. Mas não vamos adiantar aqui, né? Vamos perguntar, vamos ver mais o que o Livro dos Espíritos nos propõe. Aí tem uma questão anexa. Se não houvesse pessoas de má vida sobre a Terra, o Espírito não poderia, pois, aí encontrar meio adequado a certas provas? Olha que Kardec tenta criar um checkmate ali para o Espírito da Verdade, né? Então, se não tivesse gente má na Terra, como é que a gente ia fazer com as provas? Aí olha que o Espírito da Verdade responde: precisaria lamentar isso? Seria uma coisa lamentável não ter gente má na Terra? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, visto que são habitados por espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo ocorra sobre a Terra. Aí o Espírito matou Kardec. Kardec tentou colocar ele e disse: não, isso aí é dos mundos superiores, meu amigo. Queira Deus que seja assim na Terra, né? Bem, amigos, encerramos por aqui então o nosso estudo do Livro dos Espíritos e no próximo vídeo nós vamos continuar ainda nesse mesmo subtítulo sobre as escolhas das provas, né? Continuamos na questão número 261. Até o próximo vídeo de estudo do Livro dos Espíritos.